Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à penúltima sessão deste nosso congresso, Novas Realidades Profissionais. Queria, antes de iniciar propriamente os trabalhos, agradecer o convite que me foi formulado pela Sra. Bastonária e pelo Presidente do Congresso. Creio, neste momento, nós estamos na penúltima sessão, saudar toda a equipa, mas na pessoa da Sra. Bastonária e do Presidente do Congresso, porque considero um verdadeiro sucesso este Congresso, até agora, e tem sido a opinião generalizada de todos. Como foi dito também no início, nós teremos de acabar a sessão às 4:50 e por isso a sessão deverá ser curta, no máximo a previsão seriam 80 minutos, mas já não vão ser. Pedia aos apresentadores para serem breves, foi-lhes solicitado 10, 15 minutos para cada um, de maneira que também por motivos que se prendem com a necessidade da observação da hora, eu, quando chegar eventualmente às 4:50, encerro a sessão. Queria também dizer que, por motivos que me foram indicados pela organização, a ordem das apresentações é completamente ao contrário. Portanto, vai usar da palavra, em primeiro lugar, a Catarina Nobre, depois o professor Amílcar Falcão, depois a doutora Liliana Azopardi e depois a doutora Carmen Penha. Sobre novas realidades profissionais, muito se poderá dizer. Este tema e esta associação e discussão de pontos de vista entre as perspectivas futuras da profissão e a academia, e os planos de estudo, e o ponto de vista dos estudantes, e o ponto de vista dos docentes das faculdades, é recorrente, mas atualmente, mais do que nunca, com aquilo que se perspectiva, parece-me a mim, para as novas realidades profissionais, eu creio que é extremamente importante e espero falar-se na informática, na ação da informática, naquilo que eu considero, porque é demasiado importante. Farmácia é uma das poucas profissões em que funciona muito olhos nos olhos. E a docência também, da mesma maneira, de maneira que vamos ver o resultado da nossa discussão, e eu passava desde já a palavra à Catarina Nobre, da Associação Europeia de Estudantes de Farmácia, foi presidente, é past presidente da Associação Europeia de Estudantes de Farmácia e é finalista do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Fazia o favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como podem imaginar, não é todos os dias que uma estudante de farmácia tem a oportunidade de falar para tantos profissionais, para tantas pessoas que eu admiro profundamente, e por isso eu gostava desde já de agradecer a honra que é estar aqui, que só mostra a valorização das entidades profissionais de farmácia em relação ao trabalho que as associações de estudantes têm feito. Por isso, muito obrigada. E quero cumprimentar desde já a Sra. Bastonária, professora doutora Ana Paula Martins, muito obrigada pelo convite, por todo o apoio e motivação e confiança que tem depositado em mim nos últimos tempos. Aos futuros, espero eu, se tudo correr bem, colegas farmacêuticos e, obviamente, um cumprimento muito caloroso aos atuais colegas estudantes de farmácia que aqui estão, que eu espero estar à altura do desafio que me foi imposto. Começando então a apresentar a associação de onde vem, a associação onde tenho o coração, que é a European Pharmaceutical Students Association. Neste momento temos o orgulho de representar cerca de 160 mil estudantes da área de farmácia na Europa. Temos a nossa sede em Bruxelas, na Bélgica, no coração da União Europeia, onde tudo acontece,
e que eu tive a sorte de viver lá durante um ano para completar o meu ano de presidência. E finalmente temos muito orgulho em estar agora a completar o nosso 40º aniversário, sendo que somos uma associação que já existe desde 1978. Falando um pouco e muito rapidamente sobre os nossos membros, sobre as pessoas que realmente representamos a voz, estamos na nossa AG com 45 associações presentes de 37 países diferentes de toda a Europa. Quanto aos nossos objetivos principais, obviamente com a larga network, rede de conhecimentos e de pessoas que temos que dar oportunidade aos estudantes, aos nossos membros, de se conhecerem, de conhecerem outras realidades profissionais, educativas, culturais e, obviamente, que tudo o que é boas práticas de ensino associativo tem que ser partilhado. Obviamente que também a componente de mobilidade, seja ela nos nossos eventos, por motivos lúdicos, por motivos educacionais, por motivos profissionais, obviamente nós vamos ter projetos tanto a nível individual como a nível de grupo. Algo tão conhecido como a advocacy, como o lobbying, como a exerção sobre entidades superiores que realmente consigam fazer a diferença. Nós não só tentamos ter um consenso de opinião destas 160 mil pessoas, como tentamos reuni-la numa única voz. Temos os nossos eventos, que eu espero que muitos dos presentes já conheçam em alguma vez, já tenham participado com componente educativa de alta qualidade, com componente social super enriquecedora. E, finalmente, temos que ter atividades que aumentem o perfil do nosso setor, dos estudantes que estudam, para quando chegarem efetivamente a um nível profissional já estejam complementados. E temos, obviamente, temos programas de educação não só ao vivo, mas como acreditamos que a educação não deve ser restrita ou limitada para aquelas pessoas que apenas podem viajar, temos os nossos webinars, à parte dos trainings, workshops, simpósios, congressos. E algo que eu gostava de dizer aqui, que tenho que dizer, nós temos muitos projetos, nós temos muitas pessoas que defendemos, mas isto acontece de facto porque temos uma equipa de pessoas atrás disto. Isto com uma palavra de companheirismo para outros dirigentes associativos. Realmente há muitas coisas que acontecem para os estudantes e isto leva a mão o tempo, o empenho de pessoas que estão voluntariamente a querer fazer da profissão farmacêutica algo maior, algo melhor, desde as camadas mais jovens. Falando então agora de perspectivas, o que é que nós andamos a fazer na área da advocacia, o que é que nós andamos a fazer para ter a voz ouvida dos nossos estudantes, tem que começar com antimicrobial resistance, ou a resistência aos antibióticos, que já foi e muito bem contemplado neste congresso, no simpósio, muitíssimas vezes, e a nossa ação parte principalmente na educação não só de estudantes de farmácia, não só de consciencializar também profissionais de farmácia, mas como o público geral. Porque como uma associação nós não podemos também só funcionar fechados, temos que trazer conhecimento que nós temos interno para fora. Por isso, com o apoio também de parceiros, com o apoio já de colaboração interprofissional, nós conseguimos então chegar a um alcance nas redes sociais de 15 mil pessoas. Como se não fosse suficiente, ainda tivemos 150 voluntários em campo a falar não só da prevenção, como também do controle deste problema, e conseguimos também algo que não estávamos à espera, que foi o alcance de 1.500 estudantes de escolas secundárias para falar sobre o que é este problema, que não é só dos farmacêuticos, que é a resistência aos antimicrobiais. Em segundo lugar, temos que agradecer também aos nossos parceiros profissionais, que foi o ECDC, que é European Centre for Disease Control and Prevention, e, como eu falei, da colaboração interprofissional, que já houve, mostrando preocupação, mostrando a união pelos problemas que não são só nossos, que é a Associação Europeia de Estudantes de Medicina e de Medicina Dentária. Assim sendo, conseguimos fazer um paper que submetemos publicamente com notas específicas tanto para a indústria, tendo em conta o desenvolvimento e a regulamentação dos antibióticos, a educação e treino, não só dos profissionais, mas tendo incluído no plano de estudos o que é a realidade dos antibióticos e que isto é um problema de saúde pública, prescrição, dispensa e, obviamente, já para o utente, o uso e adesão ao antibiótico.
Em segundo lugar, o lifelong learning, em que eu posso dizer como desenvolvimento profissional contínuo, é super importante. Nós temos que ter noção que o conhecimento que nós temos, ou que nos vai tornar melhores profissionais, não é aquele que nós recebemos só no curso. Nós não podemos ficar limitados a esse curso, ao conhecimento que recebemos no curso. Temos, arrisco-me a dizer, todos os dias, mudanças tecnológicas, de realidades, de terapêutica. Nós temos que nos habituar, desde pequeninos, a estar motivados a querer aprender, a querer saber mais, a querer ter mais complementos naquilo que foi a nossa educação. E por isso faz parte também das ideias da EBSA aplicar o mais cedo possível, que é este hábito, esta motivação dos estudantes realmente irem procurar como saber mais, onde saber mais. E temos agora, neste sentido, um projeto piloto que tem a ver com um portfólio pessoal de cada estudante, que poderá ter ou acumular lá não só o certificado em como efetivamente aprendeu aquela competência, mas reflexões e autoavaliações nos mais diversos tópicos de pertinência farmacêutica, obviamente. Algo que também, puxando a brasa à nossa sardinha, que é muito próximo daquilo que os portugueses fazem, é a posição na vacinação. A EBSA soube, por muita, devo dizer, atividade da delegação portuguesa e não só, que Portugal era um dos 3 países que, ao passo, juntamente com a Inglaterra e com a Irlanda, que tinha a possibilidade de ter vacinação administrada por farmacêuticos. Ora, isto, obviamente, é algo que traz um valor enormíssimo à nossa profissão. Gostava de partilhar também uns dados que li do PGEU, o Pharmaceutical Group of the European Union, de um relatório que eles emitiram que fala precisamente que 98% da população da União Europeia tem acesso a uma farmácia em menos de 30 minutos e desses 98%, 60% consegue chegar a uma farmácia até 5 minutos. Ora, isto é um benefício que nós temos que nos fazer valer e não nos esquecer que muitas vezes há pessoas que nem sequer conhecem outra profissão de saúde sem ser os farmacêuticos. E acho que os nossos membros estão a intervir a nível local, querem saber o que é que aconteceu em Portugal e nos outros países. Já tem mais países com ações piloto em relação a este tópico e de facto, veio-se a confirmar que esta vacinação dada por farmacêuticos vai, de facto, aumentar a immunization rate e vai decrescer o número de mortes. E é super importante nós termos visto que havia janelas temporais, como foi o caso da semana da imunização e esta, infelizmente, hesitação que há agora para a vacinação. Atuámos e, felizmente, agora tivemos a feliz surpresa de saber que vamos ser galardoados, ou estamos na pequena lista de eventuais galardoados pela Comissão Europeia pela nossa atividade na vacinação. Quanto às competências não formais, tem sido muito falado, tem estado bastante na moda e aquilo que eu gostava de dizer é que nós começámos a trabalhar ou submetemos um documento público no início deste ano em que defendemos que, de facto, as competências não formais deveriam ser, de alguma maneira, incluídas no plano de estudos. Mas, antes de já, eu queria já deixar claro que jamais, em tempo algum, como é óbvio, uma competência não formal vai substituir o conhecimento científico. Isso é um perfeito absurdo, não faz sentido. Então, aquilo a que nós nos propomos é, tendo estas competências, estou a falar de coisas essenciais para a relação de farmacêutico-utente, como empatia, inteligência emocional, comunicação, são ferramentas para podermos aplicar melhor o conhecimento científico que temos. E, obviamente, os próximos passos serão ver como é que isto se está a desenvolver nos outros países, porque, efetivamente, em Portugal temos a boa notícia que já a Faculdade de Farmácia de Lisboa está a receber estas soft skills com o apoio da EBSA. Então, aquilo que nós defendemos é que tem que haver um reconhecimento das soft skills como centrais no cuidado para o utente. Estas soft skills devem ser implementadas não só num único país, mas obviamente pela Europa. E vai ter que ter, obviamente, um empenho enorme das outras associações de estudantes, porque, por exemplo, a EBSA tem
um programa de alta qualidade de trainings em que nós voluntariamente formamos as pessoas, tomamos conta da qualidade dos trainings e as pessoas realmente saem mais preparadas para a comunicação, para uma relação mais próxima com o utente, que é essencial para uma melhor adesão à terapêutica e efeito da terapêutica. Outra coisa que também vou ter que saudar a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia tem a ver com a colaboração ou educação interprofissional. A EPSA, no início deste ano, esteve juntamente com associações europeias de estudantes de medicina dentária, de psicologia e de enfermagem, a fazer um questionário em toda a Europa, que reuniu mais de 1.400 respostas de 36 países diferentes, em que aquilo que nós verificamos é que tem que haver, ou há o desejo de maior aprofundamento acerca deste tópico. Isto, obviamente, vai voltar a focar-se no cuidado centrado no utente, não só da parte dos farmacêuticos, mas também da parte dos outros profissionais de saúde, desde cedo, que é essencial. Temos que reconhecer também que esta colaboração interprofissional é essencial, não só quando já somos profissionais, mas ter isto já desde pequenino, já desde as associações e, obviamente, não só durante o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional contínuo e pós-graduações. E eu agora ia aproveitar para congratular a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, porque realmente fez uma coisa que ainda não se tinha feito, que era reunir num único evento responsáveis representativos de associações de estudantes de saúde, de psicologia, enfermagem, nutrição, medicina veterinária, engenharia biomédica, e realmente isto vai de encontro àquilo que nós estamos a apregoar a nível europeu, a nível global, e foi feito localmente, por isso parabéns. Finalmente, os autocuidados, que vai também de encontro àqueles dados que eu dei, que o farmacêutico é uma pessoa perto do utente. O farmacêutico tem muitas vezes a relação mais próxima. E a EPSA apresentou este documento público no Parlamento Europeu. Eu acho que estava igualmente nervosa a apresentar. E aquilo que nós defendemos é que acreditamos que estes autocuidados têm que ser, sem dúvida, centrados na segurança do utente. Na segurança do utente e como a informação lhe é passada. Como nós também somos, nós farmacêuticos, eu não sou, mas estou quase, se tudo correr bem, é importante nós termos a responsabilidade, já que somos os mais próximos, de poder saber que nós é que temos uma grande responsabilidade de passar a educação sobre a terapêutica à pessoa, que vai, obviamente, aumentar tudo o que é bons resultados na terapêutica. E, finalmente, temos que fazer, foi feita esta pressão nos reguladores, nas instituições superiores, para que hajam em conformidade com a segurança do utente em primeiro lugar e, finalmente, dar o lugar de destaque que os farmacêuticos merecem na estrutura de cuidados de saúde. Muito obrigada pela vossa atenção. Se me é permitido, muito rápido, eu queria ter só uma palavra aos estudantes, porque eu sei que estamos muitos aqui e eu gostava que vocês soubessem que é óbvio que os nossos cursos estão a formar pessoas polivalentes. Os farmacêuticos conseguem fazer tudo, mas é importante que se envolvam desde o início, perguntem, participem. Eu estou disponível para responder a perguntas tanto aqui ou lá fora, mas vai melhorar não só vocês próprios em desenvolvimento pessoal, mas ao setor farmacêutico como um todo. Muito obrigada. Muito obrigado, Catarina Nobre, pela sua apresentação tão sentida. Depois, do ponto de vista dos estudantes, as respostas da Academia Portuguesa, professor Amilcar Falcão, professor catedrático e vice-reitor para a Inovação e Investigação da Universidade de Coimbra. Senhora Bastonária, Senhor Presidente do Congresso, Professora João Manuel Sousa Lobo, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar os colegas do painel.
Cumprimentar também todos os colegas e as colegas que estão aqui presentes, os futuros colegas também, os colegas naturalmente, os restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Bom, eu já tenho conhecimento, enfim, não só pelo que disse o professor Sousa Lobo, mas por outras vozes, de que o Congresso está a ser um êxito. Não seria de esperar outra coisa, acho eu, mas, ou pelo menos desejo, mas eu gostaria de fazer aqui enfim, desde já, um ponto de ordem à minha pessoa, pelo seguinte, porque eu espero que seja um êxito independentemente do que eu disser. Porque, enfim, eu não estou aqui como vice-reitor da Universidade de Coimbra, naturalmente, também não represento a minha Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e muito menos representarei as outras faculdades e cursos de farmácia, de ciências farmacêuticas que existem no país. Portanto, eu irei dizer algumas coisas que vêm, enfim, da minha experiência já longa de gestão universitária e como professor, naturalmente, também de farmácia, de ciências farmacêuticas, correndo o risco, eventualmente, de, enfim, dizer coisas que não estão alinhadas com o que gostariam de ouvir, que eu de ouvir dizer, enfim, mas faz parte daquilo que é também a minha forma de ser e a minha forma muito frontal de encarar os problemas. Eu diria que, e vou ser sintético, aqui o Sr. Presidente já se sentou aqui para fazer marcação, mas está ali o relógio. Vou ser sintético porque eu acho que há 2 ou 3 ideias que eu queria fazer passar e não mais do que isso. Não pretendo, digamos, fazer grandes aprofundamentos sobre considerações que possam existir sobre vários aspectos, enfim, que seriam muito interessantes para debate, mas que o tempo não deixa. Eu diria que um aspecto que tem a ver com a Academia Portuguesa prende-se com o próprio Estatuto da Ordem do Farmacêutico, portanto, da Ordem dos Farmacêuticos, e tem a ver com o ato farmacêutico. Quando nós olhamos para o ato farmacêutico nos Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, este ato farmacêutico está presente já há vários anos e, inclusivamente, quando, enfim, as diferentes faculdades, ali por volta de 2006, tiveram que adaptar o seu currículo na altura das licenciaturas em Ciências Farmacêuticas para mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Enfim, a questão do ato farmacêutico trouxe-nos alguns problemas, basicamente porque havia uma necessidade, digamos, legal, de nós termos um conjunto ou atribuirmos um conjunto de competências aos estudantes que cobrissem o ato farmacêutico. E, portanto, um dos aspectos que eu creio que merecia talvez ser revisitado, para facilitar também a componente académica, era uma simplificação do ato farmacêutico, porque em muitas dos seus pontos é demasiado específico, quando provavelmente com uma palavra ou duas diria o mesmo e até, digamos, abarcaria uma maior amplitude e daria mais espaço para nós podermos escolher caminhos diferentes, que é uma consequência que nós temos no ensino farmacêutico em Portugal. É que as faculdades de farmácia, ou os departamentos de ciências da saúde que têm curso de farmácia, de ciências farmacêuticas, como sabem, têm um passado muito distinto, têm uma composição muito diferente e, manifestamente, as competências que, por exemplo, a Faculdade de Farmácia de Coimbra tem não são sobreponíveis às que tem a Faculdade de Farmácia do Porto ou de Lisboa. Isto traz, naturalmente, também depois consequências na componente pedagógica e na própria forma como o currículo está elaborado e como depois o ensino é administrado. E esta é uma das minhas mensagens, 2 ou 3, penso eu, que eu gostaria de deixar. Uma segunda mensagem tem a ver e naturalmente tem a ver com a parte académica, com algo que eu ouço desde que iniciei a minha vida como estudante da Faculdade de Farmácia, que era ouvir dizer que o farmacêutico é o técnico do medicamento. Enfim, isto, mais ou menos, pior é quando muitos alguém, e peço desculpa ao professor Sousa Lobo, mas quando muita gente diz, bom, isto é a Faculdade de Farmácia, curso de Ciências Farmacêuticas, tirando de Tecnologia Farmacêutica, o resto faz-se na Química, na Bioquímica, na Biologia, não sei o quê. Eu discordo em absoluto. Eu fui diretor da Faculdade de Farmácia de Coimbra e estive no processo de Bolonha e na parte da minha faculdade, naturalmente, na alteração curricular que houve, na adaptação curricular que houve, e eu, enfim, correndo o risco de dizer uma coisa com que não concordam, eu entendo que quando um bioquímico é farmacêutico, ele olha para a bioquímica de uma forma completamente diferente se ele não é farmacêutico. Acho que isto para mim, é relativamente razoável pensar assim, admito que não seja para outros e, portanto, eu considero que é um erro que nós cometemos. Aliás, nós damos 2 tiros nos pés, um em cada pé, quando apelamos ao técnico do medicamento. Não é? O primeiro tiro é porque nós, ao falarmos do técnico do medicamento e ao considerarmos, enfim,
que é isso que nos move e move. O problema é o que é um medicamento, e essa já é outra história. Portanto, damos um tiro no pé porque afunilamos muito a nossa ação. O segundo é quando dizemos que, bom, tirando tecnologia farmacêutica, o resto, em qualquer lugar se pode aprender, o que, na minha opinião, não é verdade, no contexto em que se aprende num curso de ciências farmacêuticas, e é o segundo tiro no pé, porque nos levará, a longo prazo, politicamente, a uma situação complicada, que pode muito bem vir a acontecer, que é, digamos, o desaparecimento, eventualmente, do ensino farmacêutico como nós o conhecemos hoje. E isso acho que seria absolutamente indesejável. Em relação à questão de ser o técnico do medicamento, enfim, eu não vou comentar muito sobre isto, apenas dizer que, e sei que já foi falado em sessões anteriores, o medicamento hoje em dia está muito longe de uma forma farmacêutica convencional e de uma substância ativa a que for. Se me disserem assim, bom, mas daqui a 10 ou 15 ou 20 anos nós teremos aspirina no mercado, pois com certeza. E paracetamol também, provavelmente. Mas vamos ter muitas outras coisas no mercado. Hoje em dia nós temos terapias avançadas, como sabem, de vários tipos, com as células estaminais, com vetores, matrizes, biopolímeros, etc. E esta componente é uma componente que nós temos que nos adaptar a ela e temos que trabalhar com ela. Não vale a pena fingirmos que ela não existe. E o problema é que muitas vezes nós não estamos habituados a trabalhar com ela. E também não podemos querer saber tudo, porque é uma coisa muito difícil de conseguir nesta vida, não é? Portanto, eu creio que um desafio que nós temos nas faculdades e nos cursos de farmácia e no ensino de ciências farmacêuticas é nós já somos profundamente multidisciplinares e interdisciplinares no nosso curso, mas temos que ser mais fora do curso. Temos que ter mais relação com o que está à nossa volta e temos que tentar, digamos, conseguir apoios e colaborações em áreas que nos podem ser complementares. Sermos nós a procurar essa complementaridade e não nos tornarmos nós complementares de alguém. Que esse é o problema com que nós acho que estamos, neste momento, defrontados. E acho que, para isso, nós temos que mentalizar os nossos estudantes que o mestrado integrado, enfim, eu digo isto e não digo a brincar, digo a sério, o mestrado integrado é uma forma original portuguesa de falar em formação prolongada, de carreiras profissionais. Na verdade, o que acontece é que eu creio que muitos jovens, quando fazem o mestrado, sentem-se são mestres, portanto não há necessidade de fazer mais mestrados, nem mais nada. É um erro completo. Nós temos que ter formação pós-graduada de qualidade, séria, e deve ser dirigida para aquilo que são os objetivos da nossa profissão, lato sensu. Só assim vamos conseguir manter uma posição ativa até no medicamento. Até no medicamento. Claro que isto, na minha opinião, tem neste momento uma dificuldade acrescida. Primeiro, acho que devemos ter muito cuidado com as formações pós-graduadas que não têm qualidade. Eu devo dizer que, pessoalmente, assim, é feitio, se calhar é mau feitio, eu acho muito mal quando vejo formações que apenas estão a pensar no lucro que vão ter para dar uma sessão qualquer sobre, enfim, diarreia. Acho isso horrível. Acho que devem ser formações a sério, com pessoas de qualidade e nem devemos estar a olhar só se dá lucro, se não dá lucro. O lucro é intangível, é a profissão, é aquilo que nós somos e o reconhecimento do que fazemos. E, portanto, eu creio que as faculdades devem ser envolvidas, naturalmente, a ordem à cabeça, porque cabe à ordem dos farmacêuticos gerir esta situação, mas eu creio que nas faculdades depois temos que saber dar a volta a uma questão que é um problema, não é das faculdades de farmácia, é de todas, que é o envelhecimento do corpo docente. E normalmente as pessoas entram numa zona de conforto e têm dificuldade em sair dessa zona de conforto. E, portanto, nós temos que saber forçar as academias a adaptarem-se e irem de encontro às necessidades daquilo que são os conhecimentos atuais que todos nós devemos ter, ou pelo menos devemos saber que podemos ir lá e bebê-los para poder estar ativos na nossa profissão. Uma última mensagem, que eu creio que cumpre 1 minuto e meio, é para uma coisa que a mim me incomoda muito. Como foi dito pelo professor Sousa Lobo, eu tenho pelouros da investigação e da inovação na Universidade de Coimbra, e, portanto, eu conheço bem a universidade e toda a ligação de investigação e inovação. Nós temos em Coimbra, vou dar o exemplo porque é aquilo que eu conheço bem, não é? Nós temos em Coimbra, um scouting da investigação que se faz. Nós temos depois um concurso de ideias e um concurso de modelos de negócio, que é, enfim, básico, que é o Arrisca-C, e depois os que conseguem ali sobreviver passam para outro tipo de concursos mais avançados. Eu devo dizer que já estou nisto há uns anos largos, ainda não tive o prazer de ver uma proposta vinda de farmacêuticos vencedora. E isso incomoda-me enormemente. E já comuniquei isso à minha faculdade, em Coimbra, porque, de facto, eu vejo virem pessoas das ciências, dos polímeros, vêm da medicina, vêm da enfermagem, vêm da Escola Superior de Saúde, vêm de todo lado, com ideias empreendedoras, com ideias para criar spin-offs, para formar novos produtos, e não se consegue, eu não consigo ver
lá farmacêuticos. Incomoda-me bastante. E incomoda-me também porque nem sequer é uma questão que eu possa dizer, bom, é um problema de Coimbra ali. Não, não é. Eu também, enfim, tenho colaborado noutros júris, noutros prémios, e eu verifico que algumas, enfim, há quase que uma falta de ideias dentro dos farmacêuticos, que eu lamento imenso dizê-lo, mas acho que devia haver uma promoção do empreendedorismo nos cursos de farmácia, enfim, para além da comunicação, que já foi citada, e muito bem, mas o empreendedorismo é fundamental, noções de como se deve trabalhar nessa área, mexer nessa área, porque, na verdade, eu conheço imensos projetos, e sei que foi aqui falado ontem pelo professor Carlos Fado, por exemplo, o Biocante, em Cantanhede, que é onde temos a biotecnologia, enfim, um local importante de biotecnologia da Universidade de Coimbra. Contam-se pelos dedos das mãos os farmacêuticos e não estão a liderar nada. E, portanto, isso incomoda. E estão a pensar, a fazer, e já têm feito coisas de ensaios clínicos e novos medicamentos e não sei o quê. E porquê é que o farmacêutico não está lá? Incomoda-me, sinceramente. E, portanto, eu acho que este é um aspecto muito relevante, porque eu perdi-me, só para acabar, dizer que, em alguns casos, ainda por cima, não só não vejo os farmacêuticos, como vejo ideias vindas de outros profissionais que, numa quantidade maior do que aquilo que eu gostaria de ver, eliminam o farmacêutico da cadeia de valor. Tipo, vamos ter umas máquinas que não sei o quê, vamos ter um programa de computador que responda às perguntas todas, vamos ter um algoritmo de decisão que... então onde é que fica o farmacêutico? Não pode ser. Temos que ser capazes de resistir a essa tentação, não podemos resistir a ela sendo contra ela, temos que surfar a onda, mas temos que tentar surfar a onda tendo nós a possibilidade de conduzir a prancha de surf, porque senão andamos sempre a apanhar com as pranchas na cabeça. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Amilcar Falcão. Tomei nota das 3 ou 4 questões que levantou, principalmente a do medicamento e da tecnologia farmacêutica, mas vamos ver agora as respostas da Academia Europeia. Professor Lilian Azzopardi. A professora Lilian Azzopardi é professora de Prática de Farmácia na Universidade de Malta e é, neste momento, a presidente da Associação Europeia das Faculdades de Farmácia. Professor Lilian Azzopardi, it's a pleasure to welcome you in this Congress to present the solutions of European Academia, new professional avenues. Please. Thank you for the introduction, and I would like to thank the President of the conference and the President of the Association for the invitation to be with you and reflect on the very salient points that I've been listening to during the earlier sessions in this Congress. So, in fact, I'm very encouraged to be with you because I can say that by looking at the Portuguese pharmacists and pharmacy students being here and discussing the relevant topics, I can say that you very well follow this statement by Bob Ellenbus from the American College of Clinical Pharmacy, where the emphasis in this quote is that all the professions are evolving, and if as a profession we fail to respond to the changes that are required by our society, then we have inevitable diminution and doom. But it's a pleasure to say again that as a pharmacist myself, I'm very encouraged to be with pharmacists from another country, from Portugal, who are looking to the future. And from an academic perspective, I can also say that Portugal has been also very strongly represented during our discussions in the European platform. Professor José Moraes, whom I'm sure many of you know, was the General Secretary of our association, and currently on the General Committee we have Portugal represented by Professor Margarida Caramona. So I can say that we do have countries in Europe, and Portugal is one of them at the forefront, who are very well aware that we need to start moving and addressing the challenges that are happening for our profession. As an educator, we can summarize that the challenges are happening in the different sectors that our students, our pharmacy students, are going to be taking up a career in the next few years.
the community and the hospital sector, where we are now having complex patients, elderly patients, rare diseases, the session we had this morning, and also big data, a lot of tests, laboratory tests taken up by for the patients, pharmacogenetic testing, generating data. How, as a pharmacist, are we going to handle this situation and contribute back to society? From an industrial perspective, we have our students, our pharmacists, who are also participating in the development of innovative drugs, including technology drugs, biosimilars, and cell and other gene therapies. Pharmaceutical regulation, ensuring that these innovative drugs reach the patient and that we do have access for these safe and innovative advanced therapies, whilst also, as a profession, looking at the impact of our processes, particularly the industrial processes, on the environment. However, when you look and analyze these challenges that we need to address as educators, we can identify a very common pathway, which is a characteristic for our pharmacy students, which is the patient focus. Our graduates are contributing in the health sector from a use of medications or from a manufacture of medications as the professional who has the patient focus whilst looking at the use of medicines. Tying in with the speaker earlier on this session, I can say that I see the pharmacists as being the coordinators of medication use. And therefore, in pharmacy education, we need to have our answer as being our graduates has to answer in that we do have a patient focus, need to be proactive, and work in partnership with the other healthcare professionals and the patient. Looking at what is happening in the pharmacy curricula in Europe, from a study that was carried out by the European Association of Faculties of Pharmacy, PharmIne, we can detect that, in fact, there have been curricular changes in the curricula of schools of pharmacy in Europe to start reflecting the need to answer for a patient focus. This data shows the amount of courses or time spent in different subjects in curricula of European schools of pharmacy. And the arrows in red highlight where we detected a change from the study which was carried out in 1994, in the beginning of the association, to the data that we collected during this PharmIne project in 2011. And we can see that medical sciences, which incorporate the pharmaceutical care aspect, the therapeutic aspect, and the generic pathway, which incorporates placements and experiences in the pharmacy settings, have increased during these years. And in fact, we do have data, also independent data, coming from a paper published by a group of Spanish and actually also Portuguese colleagues who reviewed the curricula in the different schools of pharmacy in Europe and matched the amount of the content to what is happening in the United States, where there is already a curricula that is more patient-focused. And we can see that a number of countries were identified as having a higher end of curricula that include pharmacy practice, therapeutics, as well as what we refer to as academic-led placements, experiences by the students during the 5-year program in the hospital and community pharmacies as well. And here you can see in the table Malta, Netherlands, Estonia, and France, how they have included and captured these courses in the curriculum. How can we achieve this patient focus in our teaching methods? By introducing case-based learning, so that we are emphasizing the active engagement of students during the discussion. By fostering scientific inquiry and innovation, and therefore introducing projects for the students to carry out which have an applied impact in practice. And immersing students early in practice.
For example, from my university, the University of Malta, we have a total of 1,500 hours that are split between the first year and the fifth year, where the student visits a community pharmacy and is carrying out an academic-led placement. The other aspect which I wanted to highlight, which was also mentioned by the previous speaker, was how, as educators, by embracing this change and moving forward, we can also contribute to work with the professional aspect and lead professional developments in practice. And here I get an example from my school, where we have a structured postgraduate professional doctorate for pharmacists who would like to take up a doctorate program with an emphasis on clinical aspects, patient safety, which we run with the University of Illinois in Chicago, that focuses on an advanced dimension of interprofessional learning at the actual sites in the hospital and the community practice, with an international dimension. At the moment, we have 17 countries. The students are coming from 17 countries, and that gives the professional perspective, European, but also worldwide, because actually we capture students internationally. So these pharmacists are on the program discussing on advanced practice and innovative practical services. And they do this through different methods of teaching, including journal clubs, case presentations, scenario analysis coming from their background, and reflective portfolios. They also embark on an applied research, the dissertation, which over here I picked a few examples of research studies that have been completed by these doctorate in pharmacy students, looking at, for example, looking at the impact of having switching from one biosimilar agent to another in the hospital setting for drugs used in rheumatology. Developing services to support the patient to self-manage insulin dosing for type 1 diabetic patients. Looking also at INR testing in a community pharmacy and helping the patient to regularize anticoagulation management when warfarin is used. Going back to the European platform, I can say that the situation is positive and encouraging, because we, for example, in the last annual meeting in Helsinki, we had a stakeholders discussion where we invited the European partners. EPSA was there, also FIP, and the partners from the different aspects of pharmacy, to come up with a discussion of what do we really want from pharmacy education, so that we can have a solution and a plan so that countries can move along these objectives. And I can highlight that from this stakeholders discussion, EIFP has captured this information that we need to have a patient-centered curriculum, which relies very much on the science and practice curriculum, employing teaching methods which include an active participation by the students, that they develop a team working aspect, so interprofessional learning, and also finally, which is still also very important, to make the students feel curious so that they can keep on and start on the lifelong learning experience, and also hopefully take up further education which can help them become leaders for their own profession and leaders for innovative pharmaceutical services. And with these few thoughts, I'm quite happy to keep on discussing what we can do for pharmacy and pharmacy education in Europe. And I would like to thank you again for inviting me and sharing with you this experience. Obrigado. Thank you, Professor Azzopardi. Passamos agora para a última intervenção, os desafios globais do presente. Dr. Carmen Pena, President of FIP. It's a pleasure to welcome you and to give you the floor. Please. Muchas gracias, autoridades, compañeros. Es un honor y un placer estar de nuevo con ustedes en este Congreso Nacional de Farmacéuticos. Quiero agradecer en la persona de su bastonaria, la doctora Ana Paula Martins,
y a la Orden de Farmacéuticos el haberme invitado y poder estar esta tarde con ustedes. En 2014, cuando accedí a la presidencia de FIP, propuse un plan, el plan llamado 2x2, 2x2, un plan que consta de 2 acciones, el desarrollo profesional y la promoción y defensa de los intereses de la profesión a 2 niveles, el nivel individual y el nivel colectivo. Un año después, en el Congreso de FIP de Düsseldorf, en el 2015, presenté las 3 áreas principales del plan: personas, servicios y sostenibilidad. Parece que hay problemas con las slides. Ahí estamos. Estas eran las 3 áreas del plan. Al año siguiente, ya en el año 2016, en Buenos Aires, comenzamos a desarrollar la primera de estas áreas, las personas. Las personas, porque no solo los pacientes, las personas en general, porque son el corazón de todas nuestras estrategias como farmacéuticos. Todas estas personas tienen necesidades, demandas, y nosotros, los farmacéuticos, debemos transformar sus necesidades y sus demandas en acciones a través de nuestros servicios. Por eso, en este año, en el Congreso del 2017, hace menos de un mes, en Seúl, desarrollé la segunda de las 3 áreas, después de las personas, el área de los servicios. Cuando hablamos de servicios, en FIP hablamos de los servicios farmacéuticos como parte intrínseca de los servicios sanitarios, de los servicios de salud. Los nuevos servicios de salud son la respuesta a una nueva sociedad en la que las necesidades sociales y de salud ya no se pueden separar. Como farmacéuticos, frente a este nuevo desafío, no podemos ignorar nuestra responsabilidad ética de responder a estas necesidades a través de nuevos servicios. Una nueva visión como organización farmacéutica internacional, que es la de avanzar hacia la deseada, a nivel mundial, cobertura sanitaria universal. Hoy día, a nivel mundial, todavía una utopía. Quiere decir medicamentos para todo, para todas las enfermedades, y medicamentos para todos los seres humanos, como es muy oportuno el lema de este Congreso. Por ello, nuestra misión es construir un camino para lograr una salud para todo el mundo. One Health, One World, como marca la Organización Mundial de la Salud. Una de las maneras más importantes de lograr esta misión global es a través de nuestros servicios, en nuestro caso, de los servicios, porque de los servicios depende un gran número de equipos de trabajo, por lo que debemos potenciar, y es una de las grandes claves de los servicios sanitarios a nivel mundial y por lo que está trabajando Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, es en potenciar nuestros puestos de trabajo dentro del campo de la salud. Nosotros, como profesionales de la salud y dentro del equipo de los profesionales de la salud, los farmacéuticos, el mundo, los gobiernos, los políticos tienen que potenciar los equipos de salud. Dentro de este marco, necesitamos equipos de trabajo renovados, con farmacéuticos capacitados y en número suficiente para promover nuestro desarrollo profesional a través de la expansión de los servicios farmacéuticos. Y ahora pasemos a discutir el área de los servicios, dentro del plan 2x2, del plan 2x2, enfocándolo en 5 campos de acción: la salud pública, la farmacia clínica, la investigación, la educación y las nuevas tecnologías. Empecemos por la salud pública. Los farmacéuticos en el mundo desempeñamos un papel activo, importantísimo como agentes de salud pública, pues hacemos una contribución específica a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades en nuestras comunidades. Esto es especialmente relevante en la farmacia comunitaria, debido a su accesibilidad y al contacto tanto con personas sanas como personas enfermas, y además estar en una posición ideal para actuar como una fuente de información y de formación sobre hábitos de salud. Nosotros, los farmacéuticos, tenemos la responsabilidad de participar y de involucrarnos en las políticas de salud pública, tanto globales
como regionales a nivel de las regiones del mundo y también a nivel local, para que estas políticas integren y apoyen los servicios que ofrecemos, y para eso debemos estar siempre en todas aquellas mesas donde y cuando la salud pública esté siendo debatida. También podemos incrementar nuestro papel en salud pública mediante el desarrollo proactivo de servicios como programas de prevención y control de enfermedades, proporcionando educación sanitaria, abogando por una legislación sólida en esta materia y participando en la investigación en materia de salud pública. Y nosotros también, los farmacéuticos, debemos trabajar para mejorar la salud pública en el mundo de las mujeres y de la infancia. En este caso, los servicios de salud pública son cruciales, ya que en muchas enfermedades de adultos se podrían haber evitado años antes a través de una información a sus madres. Para ello, insistimos en la necesidad de impulsar políticas de salud global dirigidas a esta parte tan importante de nuestras sociedades. Por eso tenemos que ser cada día más activos en todo el tema de salud pública en cuanto a vacunación. Es un gran reto de los farmacéuticos del mundo, implicarnos activamente en el campo de la inmunización, en el campo de la vacunación a nivel mundial. Y nosotros, los farmacéuticos, tenemos que centrarnos en el importante papel de salud pública que la farmacia hace en zonas rurales, donde los farmacéuticos muchas veces son los únicos profesionales sanitarios y actores clave en la prestación de servicios de salud pública. En resumen, la salud pública es un derecho humano, y son las personas a las que debemos ayudar a través de la educación y a través del empoderamiento. Después de nuestro papel esencial en salud pública, movámonos al segundo campo de acción, los servicios en farmacia clínica. Todos sabemos que el siglo XXI es un siglo con un nuevo perfil de pacientes, especialmente crónicos, ancianos y polimedicados, en muchas partes del mundo. Y ello genera nuevas demandas de los farmacéuticos y de los propios sistemas de salud con respecto a su medicación y a sus hábitos de vida. Un reto específico para los farmacéuticos es el uso responsable de los medicamentos, ya no el uso racional ni el uso seguro, el uso responsable de los medicamentos, empoderando a la población, con el objetivo de lograr mejores resultados clínicos y mayor calidad de vida de una forma coste efectiva. Y esto nos lleva a lo que es la farmacia clínica en sí mismo, con nuevas funciones clínicas que requieren nuevas responsabilidades éticas y nuevos compromisos con los pacientes. Nuestro compromiso va mucho más allá de lo que es la dispensación de los farmacéuticos, de los medicamentos. Los farmacéuticos ya informamos, históricamente hemos hecho una correcta dispensación, pero tenemos que implicarnos más. Tenemos que reforzar la información al paciente acerca de para qué es un medicamento, cómo y por cuánto tiempo tiene que usarlo, e incluso, más importante, informarle más activamente, si cabe, sobre sus beneficios y también sobre sus riesgos potenciales. Este compromiso social, ético y clínico es una parte inherente de los servicios de la farmacia clínica, tanto para los medicamentos con receta como para los medicamentos sin receta, o como en el seguimiento farmacoterapéutico, o como en el apoyo a la adherencia y a la conciliación. Y además de prestar esta asistencia continua a los pacientes, los servicios de farmacia clínica también deben coordinarse transversalmente en todos los niveles y en todos los entornos clínicos. Debemos evitar que el paciente se pierda en un laberinto de procesos inconexos, fragmentados e ineficientes. En otras palabras, el sistema de salud y nosotros dentro debe seguir al paciente en lugar de que el paciente siga al sistema. Para apoyar todo este proceso, la Federación Internacional Farmacéutica, FIP, está poniendo en marcha el plan estratégico de FIP que nos va a involucrar a todos los sectores de la farmacia, a la educación, a la investigación, a la farmacia clínica, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes farmacéuticos, incluso a otros agentes, para que nos digan qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan de nosotros. Y para avanzar en salud pública y para avanzar en farmacia clínica, también tenemos que avanzar en la investigación, nuestro tercer campo de acción de servicios. Y estamos hablando de, simplemente hace unos días, cuando hablábamos en el Día Mundial del Farmacéutico, de
nuestro tema, de nuestro lema, desde la investigación a la parte clínica, nuestra acción clínica, su farmacéutico siempre a su servicio. Al igual que sabemos y tenemos muy claro que hay que hacer investigación para los nuevos medicamentos, porque sabemos la necesidad de investigar para conseguir evidencia, este mismo ejemplo debemos impactarlo en el concepto de los servicios farmacéuticos, para poder comprender la importancia de demostrar a la sociedad y a los políticos, desde una perspectiva clínica, su efectividad, la efectividad de los servicios para los pacientes, pero también desde el plano económico, su eficiencia para los sistemas de salud. Ambos tipos de investigación, medicamentos y servicios farmacéuticos, requieren de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Y por ello tenemos que llegar a nuestro cuarto campo, el de la educación. La educación, tenemos que seguir, que se me acaba el tiempo, puede considerarse como uno de nuestros importantes campos en materia de servicios, porque la educación es la base del desarrollo de un equipo de trabajo farmacéutico adecuado. La educación no solo nos producirá nuevos y mejores farmacéuticos, también, y esto es muy importante, apoyará el crecimiento económico de todos los países, como se destaca en las conclusiones de la Comisión de Alto Nivel de Empleo y del Crecimiento de Naciones Unidas. La educación ya no puede considerarse un gasto para los sistemas de salud y para la economía en general, porque necesitamos educación para llegar a la cobertura sanitaria universal. Debido a todo lo anterior, tenemos que dar mayor visibilidad y respaldo a nuestra educación. Para ello debemos demostrar a la sociedad y a nuestros gobiernos que el compromiso con la educación no es un gasto, sino que es una inversión que genera una sociedad sana, la cual genera crecimiento económico y desarrollo. Creo que la educación es la clave, y queremos decir que la educación es la clave del futuro, porque la educación nos conduce a la ciencia, y la ciencia nos retroalimenta y nos conduce a la educación. Hoy en día ya no estamos solos para trabajar en todo eso, tenemos nuestro quinto campo de acción, las nuevas tecnologías. En un mundo cada vez más digital, y como dije en Düsseldorf, las nuevas tecnologías ya no son simplemente unas herramientas, son un servicio en sí mismo, porque estamos viendo que a nivel mundial tenemos una disrupción en el modelo tradicional de salud, aquel modelo que todavía está basado en la calidad, en el coste y en el acceso. Ahora mismo se trata de una disrupción en la que las nuevas tecnologías actúan como motor del cambio y que seguramente nos ayudarán a afrontar, entre otros objetivos, la cuestión de las enfermedades crónicas y el gran reto de la cobertura sanitaria universal. Estamos ante los servicios digitales. Estos servicios nos proporcionan información, comunicación entre los profesionales de la salud, empoderan a los pacientes con más información, les dotan de herramientas para la comprensión, el seguimiento y la monitorización de sus enfermedades. Y simplemente pongamos el ejemplo de los historiales farmacológicos y clínicos. El paciente es el propietario intelectual de su información y el paciente tiene que ser libre de poder compartir esa información farmacológica con aquellos profesionales de salud con los que ellos trabajen. Por otra parte, las nuevas tecnologías, siempre respetando la privacidad de los datos de los pacientes, van a generar una gran Big Data, el Big Data, que nos dará una información que nos hará absolutamente imprescindible dentro de los sistemas de salud. Por eso las nuevas tecnologías se han convertido en una nube de un servicio al servicio de nuestros servicios, como es, seguimos en la siguiente transparencia, como podéis ver, las nuevas tecnologías dan y nutren servicio a la salud pública, a la farmacia clínica, a la investigación y a la educación. Voy acabando ya. Queridos compañeros, estamos involucrados en un proceso de remodelación mundial de los modelos de salud y dentro de los modelos de salud, de los modelos farmacéuticos. Y lo tenemos que hacer siempre pensando en que los servicios que demos tienen que asegurar la seguridad del paciente y para ello debemos empoderar a las personas a través de la educación y además apoyar la investigación en nuevos medicamentos y también en nuevos servicios de farmacia clínica, y para ello necesitamos más visibilidad
no solo hacia la sociedad que la tenemos por la cercanía del farmacéutico, sino también ante los responsables políticos y los gobiernos, para que se vea que hay que hacer una inversión, no un gasto, como factor clínico, no solo en términos económicos, sino también en términos de tiempo, de esfuerzos y de recursos humanos. Y permítanme de nuevo insistir, si invertimos, si el mundo invierte en educar a las mujeres del mundo, educaremos al mundo. En este momento de la historia estamos promoviendo un auténtico cambio. Y este cambio hay que aprovecharlo. Y es una oportunidad como farmacéuticos que tenemos ante nosotros. Y tenemos el honor y la responsabilidad de ser agentes principales de este cambio. Nunca debemos perder, por supuesto, nuestros valores éticos, que siempre han caracterizado a nuestra profesión, para asegurar la salud del paciente, pero también la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo de los sistemas, no solo de los pacientes, también la propia sostenibilidad de los farmacéuticos a nivel futuro. Concluyo diciéndoles que estamos en un gran proceso de transformación que exige una actitud positiva ante el cambio. No debemos temer el cambio, sino por lo contrario promoverlo. Solo tendremos éxito como farmacéuticos si tanto nuestros líderes como todos y cada uno de nosotros como farmacéuticos a nivel individual asumimos nuestro respectivo papel en este proceso. Solo así, trabajando juntos, continuaremos construyendo una farmacia renovada que todos queremos para las nuevas generaciones de farmacéuticos clínicos, de farmacéuticos científicos, de farmacéuticos educadores, fundamentalmente para lo que verdaderamente importa a nivel mundial, los pacientes, las personas. Muchas gracias, muito obrigado, thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Dr. Carmen Penha. Tenho perguntas que dariam para ultrapassar largamente os 10 minutos que disponho. Vou procurar selecionar, professor, uma para cada um dos intervenientes. Professor Amílcar Falcão, há uma clara necessidade do mercado atual de ter farmacêuticos com maior capacidade clínica, especialistas na interação do medicamento com o doente e não apenas no medicamento per se. De que forma é que a Academia pode e está ou não a evoluir face a esta necessidade, tendo em conta que nos currículos das faculdades predominam atualmente disciplinas sem natureza clínica? E de que forma é que as faculdades podem trabalhar em conjunto para dar resposta a esta necessidade que se casa um pouco com uma outra pergunta que também lhe é dirigida, o que é preciso mudar na gestão e estratégia das faculdades de farmácia para que possamos alterar a realidade que referiu. Fazia o favor. Muito obrigado. Bom, vamos ver. Eu teria que ser telegráfico e, portanto, não vou entrar em muitas considerações mais técnicas. Eu diria que, enfim, fazendo a questão do doente como centro da atenção do farmacêutico é um dos aspectos do farmacêutico, não é o único aspecto do farmacêutico. Tem que ficar muito claro, porque se nós caminharmos nesse sentido e abandonarmos outras áreas, enfim, vamos continuar a percorrer um caminho que cada vez fica mais estreito e não me parece seja uma boa ideia. Em relação à questão da gestão e da gestão de topo no ensino farmacêutico, eu já tive a oportunidade de dizer há pouco que, na minha opinião, estamos demasiado dentro da zona de conforto na academia. E, portanto, temos que sair da zona de conforto. A minha opinião é que, para a saída da zona de conforto, é necessário, enfim, é só a minha opinião, a intervenção da ordem dos farmacêuticos. A intervenção na ordem a dois níveis. Um nível que tem a ver com o ato farmacêutico, por exemplo, muito do que eu ouvi dizer, eu puxei de um papel porque eu tenho aqui o ato farmacêutico e há 3 ou 4 linhas que todas juntas dizem monitorização terapêutica. Pronto, é só monitorização terapêutica, não precisa dizer se é assim, se é assado, se é com algoritmos, se é com computadores, é monitorização terapêutica. Pronto. E, portanto, que existem outras coisas. Portanto, eu creio que olhar para o ato farmacêutico, porque isso dá força à profissão, e a ordem, porque tem, enfim, a ordem tem vários colégios de especialidades, como é sabido, mas depois eles não vertem diretamente na formação farmacêutica. Enfim, eu acho que há aqui alguma dificuldade de interação. E essa interação, eu, com franqueza, eu sou um académico, tem de vir de vocês para as faculdades e para dentro do ensino. Nós temos que modificar.
E um detalhe, no caso da parte da farmácia clínica, pela qual eu tenho muito carinho, obviamente, eu quero lembrar o seguinte: os médicos têm 6 anos de formação, 3 que chamam a componente propedêutica e 3 que já é clínica, ou pré-clínica. E, portanto, estão no hospital, e estão diariamente no hospital. Portanto, não é possível, não peçam a uma faculdade de farmácia, enfim, eu conheço a minha, mas conheço razoavelmente, pelo menos as Porto e Lisboa, não peçam, enfim, a pessoas que há 20 anos dão mecanismos de ação de formar aldeídos, que agora passem de repente a saber interações e ensinar a farmácia clínica. Isso é uma loucura completa. Ninguém faz isso em condições. Portanto, nós temos que saber o que é que temos, com o que é que vivemos, para onde é que vamos e de que forma é que devemos fazer. Sim, senhora. Pois, provavelmente, para podermos incluir dentro do currículo uma componente mais clínica, pois temos que tirar, se calhar, um bocado de história, não é? E um bocado, enfim, de outras coisas que, se calhar... O problema é que, quando falamos com alguém, individualmente, não, minha cadeira, meu Deus, sem minha cadeira ninguém é farmacêutico. Portanto, é este diálogo que eu acho que tem de vir dos farmacêuticos para a academia. Sem este diálogo, nós temos muita dificuldade. Eu vejo isso, enfim, eu estou afastado da Faculdade de Farmácia há uns anos, mas eu vejo a dificuldade que é de transmitir isto internamente. Só um detalhe, só para terminar. Sim. Eu em 2012, eu fui durante um ano diretor e vice-reitor ao mesmo tempo. Enfim, por questões de eleições. E eu tive que ir ao Conselho Geral da minha universidade falar, porque todos foram os diretores das faculdades, foram falar sobre as saídas profissionais. Que é um aspecto importante para as universidades, como sabem. E quando eu apresentei farmácia e apresentei uma bola assim, um elipse, e com uma data de saídas profissionais, eles ficaram todos a olhar. É que as pessoas nem sabiam que nós tínhamos aquelas saídas todas, que no fundo resultam do ato farmacêutico e resultam da experiência e do nosso passado. E, portanto, a questão é, o que é que nós queremos? Queremos afunilar ou queremos manter? Mas é assim, não se pode manter o que queremos até alargar. É o senhor na Rua da Betesga, ter 5 anos, com estágio incluído, e ter química, e mais química, e física, e matemática, e coisa, e história, e ter tudo isto, e ter clínica, Não é possível, esqueçam. Portanto, vamos, na minha ótica, racionalizar o currículo, e temos que o fazer articuladamente, com as faculdades, uns com os outros, obviamente, porque há competências que estão numas e não estão noutras, e devem ser aproveitadas dessa forma. Eu lembro, enfim, está aqui o professor Zé Moraes que sabe disso, que à época, 2012, 2013, eu propus que se fizesse um curso doutoral entre Coimbra, Porto e Lisboa, precisamente para poder ter um largo espectro. E não é fácil de fazer, não foi por falta de vontade dos diretores, foi porque as próprias faculdades eram muito resistentes a este tipo de ideias. Enfim, peço desculpa. Procurando distribuir as respostas pelos intervenientes, doutora professora Lilian Azzopardi, qual a estratégia da Associação Europeia de Faculdades de Farmácia para incrementar o ensino clínico e o internato clínico na Europa? What's the strategy of the European Association of Faculties of Pharmacy to increase clinical teaching and clinical internship in Europe? Yes. First of all, I would like to say that everybody's moving, so the change is happening. We also need to also keep in mind that even though we should have a European direction, then each country needs to develop the program depending to the needs of the society and that specific country. Having said this, within the European Association of Faculties of Pharmacy, we are promoting to support the colleagues, the pharmacists and the academics who are looking at what do we need to do the change and how are we doing that. So we are doing that by developing workshops to share experiences from different schools of pharmacy in Europe and also with colleagues from other regions like the US on how to do this, how to develop internships and how to do preceptoring when the students are out there. We are also looking at supporting individuals to network. We all learn from each other. So this year we launched for the first time a grant so that members can apply for this grant and work with colleagues in other universities to look at models and then learn what would be adaptable to their own country. And the third point that we have installed is that we are trying to support this network by also opening up the membership to the individual members. So in this way, each individual colleague in a faculty in Europe can actually have direct access to these activities that are taking place in Europe. Because I believe that
For a change to happen, it's difficult, but networking is important. Thank you. Dr. Carmen Penha, como pensa que se pode implementar os serviços de farmácia clínica mantendo a sustentabilidade da farmácia comunitária? How do you think you can increase the services of clinical pharmacy, keeping or maintaining the sustainability of community pharmacy? Gracias. Como les he comentado, una de las primeras necesidades que tenemos para poder demostrar que los servicios que ofrecemos son útiles a la sociedad es generar, y de ahí la necesidad de tener importantes asociaciones, importantes grupos que trabajen en el tema, es investigar la eficacia de esos servicios para la sociedad y la eficiencia. Ya está ocurriendo. Como decía Liliane, es un proceso que ya está en marcha y que en diferentes partes del mundo hay grupos de trabajo que están haciendo estudios de investigación para demostrar la eficacia y la eficiencia de los servicios en materia de farmacia. Por lo tanto, en el momento en que esos servicios, esa demostración está en cocina y está saliendo además de una forma satisfactoria, porque se está demostrando que verdaderamente el trabajo a través de los servicios de los farmacéuticos en torno a los medicamentos es eficiente para los sistemas de salud, en ese momento tenemos que propiciar también a través de nuestras organizaciones locales y nacionales cambios de políticas en materia de legislación farmacéutica. De ahí que tengamos que estar muy cerca de nuestros gobiernos enseñándoles el valor añadido de esos servicios con nuestros procesos de investigación. En ese momento, en el momento en que nosotros podamos demostrar eso y tenerlo dentro de las leyes nacionales y regionales, porque en este caso las leyes farmacéuticas no son globales, sino que son generalmente por regiones del mundo y por naciones, en ese momento nosotros podremos demandar, que nunca exigir, demandar que esos servicios sean remunerados. Porque la única clave de que los servicios farmacéuticos a futuro, esos servicios que está demandando la sociedad, sean verdaderamente eficientes, es que sean servicios remunerados como se remunera a otros profesionales de la salud. Y además, los nuevos medicamentos que están saliendo, que están tocando la puerta del siglo XXI, son medicamentos que prácticamente será imposible vivir sobre márgenes o sobre porcentajes de esos medicamentos por sus grandes costes. Y sin embargo sí tendremos la capacidad de ser, como expertos en el medicamento, agentes imprescindibles a través de nuestro trabajo por servicios remunerados desde farmacia comunitaria. Muito obrigado. Ora bem, vamos encerrar a sessão. Já tive alguns sinais, não Morse, mas parecido com o Morse, de que deveríamos encerrar a sessão. Resta-me agradecer a presença de todos. Thank you for the speakers. Muito obrigado pela vossa participação também e muito boa sessão de encerramento. Pelas intervenções. Muito obrigado.